Oi, Rafa. Tudo bom? Oi, Rosário. O Álvaro tá aí com você ou ele vai entrar pelo dele? Parece que eu tô com uma nuvem aqui, né? Não consigo acertar a iluminação. Oi, Maria. Ah, legal. O Tônio ia estar atendendo, não sei se era exatamente até as 8, daqui a pouco ele entra. Pois é, Rafa, que bom que você me achou. Pelo menos a rede social serve para essas coisas. Oi, Tônio. Pedi pra você entrar aqui, Tônio. O Álvaro e o Rosário já estão aí. Oi, mãe. Tá Oi. me- Tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Oh, tô sim. Tudo bem, e Legal. você? Também. Tudo certinho, tudo jóia. Esperar o povo Friozinho entrar aqui. curitibano por aqui, Ali. Oi? Tipo, estamos no friozinho curitibano por aqui. É. E aqui eu tô no friozinho de 25 graus do Rio. Esse Rio é quase uma geladeira, né? 25 graus aí no Rio, né? É verdade, eu tô de calça comprida. Eu tô de É, calça e fico de meia, que meu pé fica gelado o dia inteiro aqui. o tempo que morei aí, uma vez eu cheguei a pegar Ó, 13 graus de temperatura. Foi um gelo total aí, né? Você tá me ouvindo? tá travando um pouquinho. Tava um pouquinho. Eu acho que vou trocar de microfone. Tô, Peraí, tô, deixa eu, tô, tô, tô ouvindo. Mas de vez em quando ficou que nem um robozinho, assim. Aí eu não sei se é aqui ou aí. deixa eu ver aqui. Fica melhor assim? Fala, quero ver. Eu também agora. Oi, Tônio, tá me ouvindo? Eu também não te ouço. Se você quiser tirar o fone, normalmente eu ouço bem sem fone. Não sei se é ruim pra você. Tá me ouvindo, Tônio? Tônio, tá me ouvindo? E agora, como é que você está me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô Agora te sim. ouvindo. Você tá me Agora sim. ouvindo? Estou Então ouvindo tá com bom. um pouquinho de delay, mas estou ouvindo sim. Agora estou ouvindo. Ah, tá. Eu até tirei a Wi-Fi aqui, tô no celular para ver se não derruba a gente, porque muitas vezes o É, Wi-Fi acaba derrubando a gente. já vi cada coisa acontecer de a live ser cortada no meio, as pessoas não conseguirem fazer. Isso é uma. Enfim, é geral, né? E não é só aqui, né? É Enfim, chato. todos os grandes equipamentos também é a mesma coisa. Tem a hora que dá uma travada nessa tecnologia aí. Eu já estava aqui com dois microfones, um Bluetooth e esse o tradicional aqui. Não funciona um, já coloca o outro, já deixa tudo pronto já. É, a Inês, uma menina que é nadadora, que eu conheci também nessa onda nova aí de contar histórias, tem uma história bem legal. Meu pai e minha mãe estão aí, o Rosário o Álvaro estão aí. Eu vi, que legal, que legal. É, Inês de Santa Catarina. Uhum. Pique Foi ver isso. Machado, não sei de onde que é. Eu tenho um ex-aluno meu, quando eu morava em Curitiba, eu dei aula na FAMEC, e Aham. um ex-aluno meu da primeira turma me achou hoje na rede social. Aí ele Ah, que entrou aqui legal, também. que legal, que legal. Oi, Mari. A Mari também é uma outra maratonista que eu conheci, ainda não pessoalmente, só virtualmente. O próprio Álvaro, né?
Eu não conheci pessoalmente aí, Esse aí o Rafa, aí, meu é uma grande ex-aluno. figura, não em tamanho físico, mas é uma grande figura. É um baixinho genial. É, conheci a irmã dele. Vamos lá Né? então, Tony, o povo vai entrando aí. Vamos. É, Uhum. Dona Dona, outro Ultra aí que me acompanha sempre. Ah, é, a Inês é de Portugal, mas está morando em Santa Catarina, bem lembrado. A Uhum. Vitória acompanhou uma live minha, acho que ontem. Estamos recheados de gente do mar aqui, o Tony, Opa! incluindo você, né? Sim, incluindo eu, sim, é verdade. Achei muito legal você ter achado a minha poesia lá e ter incluído na divulgação lá. Muito obrigado. Gostei. Um dia eu quero ver aquela sua palestra lá que me interessou. Ó, meu mar, Fala né? de mar Uhum. já bacana. Ô, Tony, você sabe que, ó, eu sempre deixo os meus convidados meio nervosos, porque alguns deles são as primeiras lives que fizeram comigo. Hoje é o contrário, né? Eu tive que me preparar para sua live. Fiz tarefa de casa, dei uma lidinha. Tô cheia de anotação aqui, Que legal, umas perguntinhas aqui. que legal, Ah, que legal, que então, legal. então, pessoal, deixa eu ver, já deu uns 5 minutinhos? Tá dando agora. Acho Normalmente que eu tá espero dando. uns 5 minutinhos. As pessoas atrasam um É, pouquinho. Aham. é. E tem aqueles curiosos, dão uma entrada e sai, mas quem entrou até Uhum. agora, acho que são os nossos conhecidos vão ficar. Aos poucos o resto vai entrando aí. O pessoal vê lá em Otônio, cima e dá uma clicadinha, né? Uhum. é, mas também, né, tem tanta live agora que a gente tem Tá, que. Não é nem questão de tá. escolher, né? Tem muita coisa acontecendo Não, ao mesmo tempo. sim, E aí, fazer o quê? Mas deixa eu falar de mim então rapidinho. Então, claro. pessoal, sou a Uhum. Alessandra, né? Estou aqui com esse canal aí de interação, segue a Lê, e aproveitei nesse momento de quarentena aí para estar trazendo. é, é, Primeiro comecei com meus amigos, agora são amigos dos amigos, então estou aumentando essa rede aí de trazer conhecimento, trazer bem viver para as pessoas que estão me acompanhando. Como vocês sabem, eu sou esportista, então muitas das coisas que eu tenho trazido têm a ver com esporte, não necessariamente só com natação. E aí eu procuro trazer pessoas que agreguem conhecimento ao que eu tenho trazido, para poder, como eu estou começando a estruturar o meu propósito aí, a trazer inspiração e reflexão para as pessoas através do despertar o que elas têm de melhor dentro delas. A minha madrinha entrou aí, essa Luí, aí de Curitiba. Então, pessoal, um pouquinho sobre mim, mas o objetivo não é falar sobre mim, é falar sobre o Tônio Luna, que eu já agradeço Opa, imensamente ao Álvaro que está nos assistindo, que indicou o Tônio, a você, Tônio, por ter aceitado. Eu sei que sua agenda aí é cheia, mas já agradeço imensamente aí de estar aqui comigo, com a gente. Então, queria que você falasse um pouquinho de você. Já te apresentei por escrito, né? Mas fala um pouquinho aí quem que é o Tônio. E uhum. depois eu vou puxar algumas coisas aqui que eu anotei e aí você vai discorrendo para a gente. Legal. Bom, então, meu nome é Tônio Luna, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, eu moro em Curitiba, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, meu sotaque ser muito mais curitibano do que carioca, enfim. Eu vim pequeno para Curitiba, fui criado aqui, depois voltei, morei mais 11 anos aí no Rio de Janeiro, bem por conta daquilo que você falou um pouco antes, do mar, né? Eu fui marinheiro durante 11 anos, né? Eu vivia a bordo de navios por 11 anos. Depois eu saí e aí fui cursar psicologia. Enfim, minha área de atuação principal, né, nessa época, eu sempre tive uma curiosidade muito grande das correlações, das questões físicas e com as questões mentais, como a fisiologia altera e como a mente altera a fisiologia, como isso funciona, e acabei seguindo uma linha específica de trabalho, que é a linha de abordagem psicossomática.
ou seja, né, em especial a leitura de um cara, que é o Wilhelm Reich, eu vi que você também postou ali uma frase do Reich, Aham. né? Então, o Reich é a linha central minha que faz esta compreensão de como a história da gente se inscreve no corpo e, posteriormente, bem depois, alguns anos depois que eu entrei nessa área, eu atendi atletas até por conta disso, como é que essa história se inscreve no corpo e como isso afeta rendimento, saúde, lesão, e como tudo isso acaba acontecendo, afetando o desempenho de alguém que seja que seja esportista, né? Como isso acontece e como é que a gente pode evitar isso e como é que a mente atua exatamente nesses sentidos, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo com relação a essa questão do desempenho. Usei durante algum tempo, uso até hoje em dia a hipnose, muitas vezes para poder ajudar nesses processos, mas vários processos corporais também. Então, isso é o resumo do resumo, Ale. Aí esse resumo do resumo, você acabou explicando o que seria o termo psicossomática, né? A Psicossomática. interação aí entre o corpo, a mente. Explica pra gente o que é a terminologia, porque eu tive que procurar também para Isso. poder. A ideia básica da psicossomática é dizer assim, aquilo que a gente não lida nos conflitos mentais, ela vai se apresentar como uma forma protetiva no corpo. Isso vai aparecer em algum lugar no corpo. Então, o corpo também acaba, e aí por diversos mecanismos, porque nessa parte do corpo, porque na outra, porque na musculatura, porque no osso, enfim, tem várias questões, mas por que é que isto vai simbolizar, vai aparecer em algum lugar? Então, a psicossomática em especial vai olhar para esta relação mente e corpo e como a produção mental, em especial quando a gente fala da visão reichiana de questões que não são conscientes, que a gente não tem ideia, se inscreve no corpo. Ou seja, eu vou lhe dar um exemplo, às vezes uma dor muscular não é só uma dor muscular, às vezes ela está querendo dizer alguma história que a gente não está entrando em contato. E essa dor muscular pode estar indicando, por exemplo, um músculo que não está se desenvolvendo, que não está indo bem, que está, enfim, não está funcionando de maneira adequada, porque uma história inconsciente se ancora ali. Outras histórias também não inconscientes, mas que foram vividas como traumas, abusos e tal, também se ancoram no corpo e promovem uma desvitalização de algumas partes do corpo. Então, essa é uma ideia básica da psicossomática, mas a mente afeta o corpo não de uma maneira correta, né? Não de uma maneira correta, desculpa, de uma maneira consciente, né? Afeta sem que a gente possa perceber. E isso tem a ver com o que perguntaram aqui, pode deixar que eu vou passando aqui, eu não se preocupa em ver, eu vejo para você. Mas a Patrícia, que é responsável pelos polos da Universidade de Unicesumar aqui no Rio, alguns dos polos perto da minha casa, ela perguntou se isso tem a ver, se quando a gente desmaia, tem a ver, quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente desmaia, tem a ver com isso. Não necessariamente. Às vezes existem outros fenômenos que são a sobrecarga. Então, assim, uma notícia é uma sobrecarga que nossa mente não dá conta, né? Que o nosso sistema nervoso central não dá conta, e ele apaga mesmo por conta da intensidade disso. Existem outras coisas, como a gente chama de fenômenos conversivos, que não são literalmente de um fenômeno psicossomático, né? São fenômenos conversivos, em que alguém nos conta uma história que evoca uma outra secreta dentro da gente, e isso gera um conflito e a gente apaga nessa mesma hora para não entrar em contato com isso. E daí isso não é só no desmaio. Em algumas paralisias, por exemplo, que a gente chama de paralisias histéricas, e algumas histórias assim, é um fenômeno conversivo, ou seja, às vezes ele se reverte muito facilmente através de um processo de hipnose, mas volta já na sequência, porque ele é uma compensação para também não lidar com conta de uma história. Mas a maior parte das vezes, quando a gente recebe uma história mais drástica, quando a gente entra em contato com alguma coisa chocante, literalmente é uma proteção. O corpo, o cérebro diz, isso eu não dou conta, eu vou desligar por um tempo.
Legal, interessante. E esse tipo, essa abordagem que você explicou, na verdade é o que você colocou no começo, é que você trabalha na linha reikiniana, é assim que fala, né? Haitiana. Fala como se fosse Haitiana, Haitiana. É isso, hein? haitiana. E Sim. deixa eu... só um pouquinho. Por conta da pandemia, quem não está treinando, mas tinha uma vida regular de treinos, isso implica em situação de doença psicossomática? Não, não necessariamente uma doença psicossomática. A gente vai entender psicossomático sobre aquilo que a gente não dá conta. A gente pode pensar que uma doença psicossomática pode agora aparecer alguém que treina com frequência, Ali, que pare de treinar e sinta medo desse estado de desvitalização, medo de estar perdendo alguma coisa, medo de não conseguir mais voltar, retomar. Então, esses medos que às vezes viram até ansiedades e às vezes até em algumas pessoas, transtorno de pânico, isso a gente pode dizer que são psicossomáticos. Então, tem algo que parece que se é mais, e normalmente uma fantasia de perda, uma fantasia de culpa por não estar fazendo, aí sim. Isso pode levar a um fenômeno e isso pode fazer com que a gente tenha contato com impotências infantis muito anteriores, frustrações muito anteriores que têm a ver com a nossa história, e isso se manifesta em alguma parte do corpo, mas não diretamente só pelo fato de deixar de treinar e isso gerar algum tipo de doença, mas esses medos, como tem uma questão psíquica envolvida, esses medos e às vezes excessivos e fantasias excessivas, e a gente tem muito isso, né? A gente cria umas fantasias incríveis, isso pode afetar a gente. A gente colocou como título aqui da nossa... Peraí. Visualizando essa abordagem, um paciente de vítima de abuso sexual na infância manifestaria que tipo de lesões ou doenças relacionadas ao esporte? Essa é uma pergunta extremamente importante. Até normalmente as pessoas que passaram por abusos na infância, primeiro, antes de é uma questão importante de saber. Normalmente as pessoas que passam por abuso na infância desenvolvem o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então elas criam um trauma, muitas vezes ela apaga aquela experiência, ela não lembra, mas aquilo fica guardado dentro dela, e é uma coisa dura sim, mas acontece, no esporte muitas vezes acontece isso também. Abusadores na idade adulta sabem detectar, sabem perceber quando essa pessoa tem esse transtorno de estresse pós-traumático e sabe que pode abusar dessa pessoa e ela não vai reagir. É horrível isso. Eu trabalho com mulheres vítimas de abuso há quase 30 anos, há 28 anos. Né? Mas, então, essas que tiveram histórias anteriores se manifestam, sim, nesse momento presente, com uma certa volatilidade que elas chegam a pensar e sentir culpa, que é uma autorização, mas não é, que é a paralisia quando existe uma tentativa de abuso. Né? Normalmente, essas mulheres têm vários problemas na região pélvica, ou seja, tem sensações de paralisia ou de dores na região pélvica e nas pernas. Com muita frequência vão ter doenças assim, em ovários e no útero, enfim, com uma certa intensidade. Isso ocorre sim. Não significa que vai sempre acontecer, mas ocorre sim. Então, há uma certa dificuldade, enfim, em especial nessa região. Lembrando que o abuso não precisa ter sido necessariamente um ato genital, mas ele é capaz de promover todas essas sensações de memória e a pessoa pode reviver inconscientemente essas sensações e ter paralisias em algumas partes do corpo. Interessante. Tônio, da proposta do que a gente colocou aqui, né? Relação da psicossomática com a preparação psicológica de atletas. Como que você poderia trazer isso para a gente? De forma de algum exemplo? Qual que é a importância disso? A gente já sabe, né,
os atletas é muito importante esse fortalecimento emocional, a gente não pensar só em cuidar do corpo, principalmente para as pessoas que fazem aqui provas de longa distância, a gente tem que ter um trabalho emocional forte também, para aguentar várias horas correndo, várias horas nadando, condições, se a gente for falar de mar, condições de mar que você não vai saber como vai, depois de 3 horas, na 4ª hora, você não sabe como vai estar. Então, é muita coisa que a gente tem que lidar. E como que o seu trabalho pode ajudar nisso? Então, a primeira questão com relação à preparação, eu sempre pergunto aos atletas, você tem completa ideia do motivo que está levando a você a entrar num esporte desse grau, por exemplo, em esportes de alto rendimento, por que você está fazendo isso? Normalmente a resposta ali é assim, porque eu quero me desafiar, porque eu quero por conta disso, mas muitas vezes tem outras histórias que estão envolvidas nesse tipo de escolha. Né? O que de verdade você está querendo vencer com isso? O que você quer levar o seu corpo a vencer? Porque, por exemplo, esportes de alto rendimento e lesão são quase sinônimos. Não tem como, né, o esportista de alto desempenho não se lesionar. Mas o que é isso que está levando ele a esse lugar? É legal saber. Né? Será que ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo ou isso está, né, em alguma coisa, enfim, guardado? E um segundo ponto. As histórias infantis, a forma como essa criança foi educada, ela muda literalmente a musculatura. Isso é o que o Reich diz. Muda literalmente a musculatura do corpo. Então, o Reich descreveu 7 coraças principais, 7 lugares onde se ancoram histórias importantes. Então, enfim, desde a cabeça até a região pélvica. Ou seja, em cada um desses segmentos, desses 7 segmentos, se ancoram fases específicas da vida, que podem fazer com que essa musculatura seja tensa demais, sem que haja necessidade, ou pode fazer com que essa musculatura seja solta demais e também não tenha um rendimento. E é uma tendência daí, por conta disso, de cadeias musculares, por conta de toda a complexidade de como é o corpo humano, né? A gente sabe que, enfim, um músculo no ombro está conectado com o corpo inteiro. Né? Às vezes tem questões que você está sentindo na parte superior do corpo, mas elas estão acontecendo lá no pé, está acontecendo em outras partes. Então, enfim, o trabalho da osteopatia junto, isso é muito importante, outros trabalhos médicos são importantes também, mas essa compreensão de que essa história se inscreve no corpo, por isso é interessante a gente levantar parte dessa história, né? Entender porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo uma vez que eu usei com hipnose. Tinha uma atleta de triatlon aqui de Curitiba que ela fazia o triatlon, a preparação para o triatlon muito bem na piscina, a parte da natação, ela nadava muito bem. Quando ela ia para o mar, ela sempre ficava para trás. Né? E isso era bastante estranho, até quando ela nadava sozinha no mar, aquilo não acontecia. Nós fizemos isso, na hipnose existe essa possibilidade, a gente faz um frame by frame, a gente congela os movimentos e faz a pessoa poder perceber o que está acontecendo naquele momento, né, naquele corpo. E aí, quando a gente olha para isso, a gente observa que quando ela está nadando, ela está abrindo a mão. Ela está perdendo a mão, essa mão na água, esse empuxo dessa mão na água, e sem que ela está... Oi? Sim, sim. Tá. Sem que ela estivesse percebendo o motivo daquilo. Né? Então, quando ela percebe isso daí, ela entende que por isso ela acaba ficando para trás. Aí a gente, enfim, trabalha mais um pouco, a gente compreende que, enfim, aquela coisa da natação e aquela coisa de água no rosto e aquela disputa e enfim, toda aquela agitação que é a parte da natação ali no triatlon, aquele excesso, evocou uma memória infantil que ela teve, de muito desconforto. Uma memória extremamente estressante. Quando aquilo acontecia, o corpo a protegia e dizia, saia disso, fique para trás. Ela abria a mão e perdia posições e sempre quase saía da água em último lugar. Quando a gente consegue fazer isso e ressignificar isso,
ela consegue melhorar o desempenho dela dentro d'água. Então, esse é um exemplo curto, mas um dos exemplos das coisas que podem acontecer. Ou seja, quando ela nadava na piscina ou quando ela nadava sozinha do mar, isso não acontecia. Mas quando ela entrava Não, numa competição que tinha a agitação e o movimento e água no rosto, que era uma situação diferente, não uma situação controlada, aí ela baixava bem o rendimento dela. E isso remetia bastante. a algum trauma de infância que bloqueava ela inconscientemente, é isso? Isso, bloqueava e fazia com que a musculatura, que a mão fechasse exatamente com o intuito dela sair daquilo, dela perder posição e poder ficar mais para trás. Tirava o desempenho, enfim, tudo que ela estava fazendo na água naquele momento, né? E isso sempre sem ela perceber. Eu me recordo de uma outra atleta também de bicicleta que ela ia fazer o Tour de France e o medo dela, quando ela ia treinar, era que ia se despencar de alguma montanha. E era um medo absurdo. Era um medo paralisante. Quando ela ia treinar, acho que ela treinava na Suíça também, ela tinha, ao fazer as curvas em alta velocidade nas regiões montanhosas, ela quase que se bloqueava. E ali foi exatamente a mesma coisa. Havia uma história inscrita naquele corpo que fazia ela reviver uma experiência pelo que ela via em volta. E, de imediato, não o medo, porque ela sabia que ela sabia fazer bem curva, ela sabia que ela ia dar conta daquilo, mas o medo fantasioso dela se ancora no corpo nesse momento e a bloqueia e ela perde o rendimento. Daí ela tem uma resposta do sistema nervoso simpático excessiva, ela se estressa demais, ela começa a perder um pouco da capacidade respiratória depois de alguns minutos e perdia, né? Então, com o trabalho, isso acaba mudando. A Inês perguntou aqui se no caso dela, né, que ela coloca da forma de pessimismo. O pessimismo antes das provas, eu acho que o pessimismo, se tiver aí ainda, Inês, tô entendendo que é mais como aquele estresse, né, que não vai dar certo, assim. Mas essa ansiedade, esse pessimismo antes das provas também pode ter alguma ligação com algum trauma, ou isso é mais a questão da ansiedade normal aí de qualquer prova que as pessoas têm até hoje, por mais lastro aí de carreira que tenha? Eu primeiro digo para você com absoluta certeza, se as pessoas tivessem certeza que iam ganhar todas as provas, elas não iam competir, né? A competição presume lidar com azar. Não, eu tenho certeza, eu vou chegar e vou ganhar todas as provas, Absolutamente, isso ia ficar sem consistência, essa competição vai ficar sem consistência. Muitas vezes o pessimismo, e às vezes a gente tem um pessimismo infantil, que assim, é melhor eu não pensar que vai dar certo, porque eu não quero me frustrar depois. Então, às vezes o pessimismo enfim, é uma compensação da frustração. Não, eu não quero me frustrar depois, vai ser muito horrível. Depois, quando você não conseguir, eu falei, eu sabia, eu já estava prevendo e tal, né? Ou vai ficar surpresa com a história. Então, muitas vezes, o pessimismo é uma certa falta de coragem de poder assumir o risco daquilo que está acontecendo, que pode ser positivo ou não positivo. As experiências de frustração infantis influenciam muito nessa decisão pessimista, mas o pessimismo acaba afetando também a questão do desempenho. Ela colocou aqui, porque ela entra já com medo de perder, só que daí ela acaba sempre ganhando. Né? Então, isso é interessante saber se ela consegue sair um pouco até mais desse pessimismo, talvez o rendimento dela melhore mais ainda. Melhor ainda. E aí o outro perguntou aqui também, que tem, eu acho que um pouco, ele só não usou a palavra pessimismo, ele falou a sensação de pernas bambas e o coração parece que vai sair para fora antes das provas. Acho que tem um pouco a ver com o que você falou também, né? É que ele perguntou assim, mas se eu me preparo tanto, se eu estou treinando, por que eu tenho essa sensação, né? Porque a sensação não tem nada a ver com o treino. Absolutamente é uma revivência de uma experiência anterior. Boa parte daquilo que
enfim, além da questão do medo, da lesão, além da questão de, enfim, desse lugar que é complexo nesse momento, da competição e ameaça que as outras pessoas, aquela que é tão boa vai correr nessa prova, vou fazer isso também, né? A gente revive experiências infantis nesse momento. Então, às vezes, está correndo um adulto pleno dos seus poderes e do seu corpo, e às vezes tem uma criancinha correndo desesperada atrás do pai e da mãe, né, na pista ou nadando atrás. Né? Isso a gente altera dentro da gente. A Rosário deu depoimento aqui, falou que ela tinha sempre um bloqueio antes de algumas provas e que ela sabia qual era o medo, mas você ajudou ela a estar lidando com o medo, porque ela não sabia lidar o medo. Ela sabia qual era o medo, mas não sabia sair dele, né? Sim. Teve uma experiência bastante positiva, bem interessante, mas enfim, não gostaria de falar, expor muito do que era, mas esse medo excessivo anterior, muitas vezes, a maior parte das vezes é uma experiência regressiva. Pouco a ver com o fato que está acontecendo ali, mas muito mais ligado com as experiências anteriores e o corpo se protegendo disso, enfim, às vezes afetando o próprio desempenho, aumentando o consumo de glicogênio em excesso antes da prova, que vai faltar energia no meio da prova. O diafragma, e isso é uma questão super importante, o diafragma, por conta desse medo se encurtando, ou seja, a própria respiração não sendo plena, o diafragma não se alongando o suficiente, fazendo com que a pessoa perca o desempenho, pouco a ver com o que está acontecendo na hora, ali é só um disparador, mas com histórias anteriores. A Ingrid está falando aqui, ó, não sou pessimista, mas muito ansiosa antes de qualquer prova de concurso, ao ponto de passar mal. Ela pode estar se boicotando? Eu tomo um cuidado com essa palavra boicote, sabe? Porque esse boicote já é um tipo de acusação que é pouco eficaz, sabe? É como se dissesse assim, alguém que tem uma perna quebrada, ela está se boicotando porque não consegue subir uma escada? Não, ela não consegue subir uma escada. Né? Ela tem uma limitação nesse momento. Uma das primeiras questões que a gente precisa rever nessa ideia de é um boicote, ou enfim, ou eu estou me punindo, ou é uma autossabotagem, é pensar assim, não, eu não estou conseguindo nesse momento. E o que eu posso fazer diferente? Então, esse é um primeiro ponto. Né? Esse estado de estresse excessivo, esse estado combinado de coisas antes de uma prova, que seja uma prova intelectual, ou seja uma prova física, muitas vezes tem a ver com esse medo excessivo de não ser aceito, não ser reconhecido, não ser... A gente vira criancinha, às vezes. Né? Nós entramos literalmente numa forma muito regressiva e como se a gente tivesse só o pai e a mãe olhando na beira ou os avós, no máximo, na beira da pista ou no lugar observando, e a gente está fazendo isso por conta dessas pessoas, só que sem perceber, de uma maneira metafórica, sem perceber. Né? Então, sempre buscando, às vezes está fazendo a prova, mas está buscando a aprovação. Né? Ela não está tentando se vencer, né? Porque essa é a grande questão. Né, da prova, né? Eu vou me vencer, e esta vencer diz, opa, agora eu fui 10 centímetros a mais, agora opa, isso é curioso, isso é interessante, isso é saber que eu estou indo além do que eu esperava, isso é novo, isso é bacana. Às vezes esses boicotes, essas coisas todas, têm mais a ver com coisas regressivas e tentar sempre vencer o passado. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. O Fernando, que ele é coach de natação, ele falou que teve que mudar totalmente a pedagogia com o aluno, porque ele tinha um trauma de infância, onde ele quase se afogou numa represa. E detectou até uma dificuldade dele nadar sem óculos e no escuro. Legal. Não, ele mudou, né? Pelo que eu entendi, foi isso, Fernando? Você começou a fazer ele nadar sem óculos e no escuro. Acho que é isso. Bom, vamos ver. Depois ele põe aqui. Para um aluno especial, sim. É.
A, a Mari aqui perguntou também, se a gente no caso dela, uma ultramaratona aquática, né? Sente dor mais de um lado do corpo em relação ao outro, isso pode ter a ver com essa abordagem também? É, pode, mas a gente tem que tomar o cuidado de entender. Às vezes é só um excesso mesmo que está acontecendo naquele momento e o corpo não estava totalmente pronto para aquela prova. Então ele vai dizer, é sempre uma questão psíquica. Não, Não é a gente tem que sempre, tomar. né? A gente tem que olhar o contexto todo, né? Ah, teve, enfim, alongamento suficiente, teve preparação suficiente, tal, 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 tal. Né? Então a gente precisa primeiro descartar as coisas que sejam somente fisiológicas para depois dizer assim, ok, junto com isso, com essa dor, e se você volta a pensar nessa dor agora, que sentimento se torna presente? Né? O que se apresenta com você nesse momento? Aí a gente pode ver se tem, enfim, uma origem psicossomática ou não. Né? Se alguém perde, ninguém fica ótimo porque perdeu. Mas a frustração de que perdeu, ela pode ser, por exemplo, maior exatamente por conta da necessidade de aprovação e de esperar que os outros sempre concordem, que seja o filho mais incrível. E às vezes os pais são pessoas incríveis, elas têm medo de nunca conseguirem ser tão incríveis quanto os pais e tal. Então pode ter algo assim nesse sentido. Mas a gente tem que descartar sempre primeiro a parte puramente fisiológica. Eu ia até te perguntar sobre constelador depois, né? Assim, ó, deixa eu só fazer a pergunta para eu não perder aqui. Uma Tá. constelação com atletas com bloqueios diferentes ajuda ou pode criar novos bloqueios? Ter Então, conhecimento de um bloqueio de outro atleta pode ser absorvido? Só que antes de você responder, aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é constelação, que né, você é tá. constelador também. Uhum. Tá, então, com relação à questão da constelação e como isso pode afetar na questão do desempenho também. Então, a constelação, ela vai olhar não mais para essas experiências atuais da pessoa, mas olhar para toda a transgeracionalidade, ou seja, para a história desta pessoa e da família dos antepassados que vieram antes. Né? Por exemplo, de uma maneira muito curiosa, se você está numa prova, em que você passou por famílias que passaram por guerra, por vezes, veja olha que curioso, o próprio tiro de disparo de alguma prova pode assustar você de tal forma que você reviva uma experiência interna de algo que você não passou. Seu avô, seu bisavô teve experiências de guerra e histórias lá de trás estão emaranhadas no seu corpo, não de forma genética, a gente não sabe nem explicar exatamente como isso acontece, mas essas histórias se emaranham e se apresentam nesse momento. E aí, nas constelações, tem várias outras histórias e várias leis que regem a forma como isso acontece. Então, é uma complexidade de leis e ordens, mas que se resumem em 3 ordens, que são leis do amor, mas que dizem, por exemplo, se uma pessoa não foi reconhecida na família, alguém depois, por um tempo, vai tentar conseguir esse reconhecimento e tentar pagar a pena por conta do não reconhecimento. Alguém que teve um irmão, por exemplo, abortado antes de nascer, também pode estar representando, ou pode estar trazendo essas informações do corpo e afetando literalmente a vida dessa pessoa, quanto mais o desempenho esportivo. Isso pode acontecer. Não significa que sempre é assim. Sempre a gente tem que descartar todas as causas para não entrar numa coisa mística de que isso resolve a coisa, isso é só esse caminho. Mas as constelações são um processo muito interessante de poder se olhar para isso. Né? Algumas causas psicossomáticas são sim heranças, e às vezes doenças até mais graves são heranças mesmo desse campo que a gente chama de morfogenético. A gente tem uma herança familiar de pessoas que a gente nem conheceu, que nem sabe que existiram, mas que nos afetam. Essa é a parte isso é mais complicado de explicar do que a própria psicossomática, Ali. Mas, acho que de forma geral deu para o pessoal pegar,
Mas assim, então, pelo que você explicou, se fizer uma constelação com vários atletas, puxando para a pergunta do Rafa agora, isso pode ser benéfico como equipe? Pode ser muito benéfico. Por exemplo, eu trabalho com equipes de policiais. Né? Então, eu tenho um trabalho em Brasília com O equipes Rafael de... por acaso. Desculpa, eu não entendi? Não, a pessoa que perguntou, que foi aquele meu ex-aluno que me achou, que eu te falei, se eu não me engano, Hã? ele é policial agora. Então. Então, eu trabalho com equipes policiais lá em Brasília. Trabalho com policiais penais, policiais que trabalham nos presídios lá. Né? E são trabalhos de equipe. Normalmente, enfim, são equipes que têm que ser literalmente de alto desempenho por conta da periculosidade, por conta das coisas todas que passam enfim, lá naquele lugar. Com certeza, nesses trabalhos de equipe, quando a gente consegue juntar essas pessoas e trabalhar uma, duas ou três pessoas, estranhamente, isso é uma coisa interessante que vem das constelações, a gente percebe o quanto aquelas pessoas estão juntas no mesmo local de trabalho com histórias muito semelhantes. E quanto, de repente, quando a gente consegue constelar uma, duas, três pessoas num grupo de 30 ou 40, ajuda as demais pessoas em volta, aumenta a capacidade de percepção, de reação, aumenta a precisão, que essa é uma questão bem importante, né? Enfim, histórias emocionais guardadas dentro da gente, inconscientes, afetam literalmente os movimentos de precisão. Né? Nosso movimento fino de precisão para esportes que precisam muito de enfim, como um tiro, arco e flecha, vários momentos aí de precisão, essas histórias afetam muito esse sistema nervoso gama, que é esse sistema que faz a precisão do movimento. Ele é muito afetado pela nossa história. E interessantemente que exatamente quando a gente trabalha isso, eu me recordo uma vez com um jogador de handball, ele conseguiu entender o que estava afetando a precisão do movimento dele só repetindo em câmera extremamente lenta dentro do consultório o movimento. E a história que estava escondida por trás, e ele tem uma técnica, como você faz isso, mas a história escondida por detrás acaba aparecendo naquele momento. Isso não é das constelações, legal. Isso é mais da psicossomática, mas nas constelações também a gente consegue trazer histórias importantes e vividas antes. Você ganhou um cliente já aí, ó, o Rafael, que eu falei que fez a pergunta, falou que é da Polícia Civil e falou que quer conversar com você. Com o maior prazer. Maior prazer. Eu já dei aula na escola de Polícia Civil aqui em Curitiba já. Preparação psicológica. Legal. Tem uma outra pergunta que passou aqui que eu estava anotando. Uma pessoa vai fazer uma prova, no caso aqui também é um ultramaratonista aquático, vai fazer uma prova ano que vem, aí na Ilha do Mel, que é de 45 quilômetros nadando. A prova era esse ano, foi cancelada por causa da pandemia, vai ser o ano que vem tipo assim, tem quase um ano para acontecer ainda, mas ele falou que ele não tira essa prova da cabeça. Isso é simplesmente ansiedade ou isso é uma coisa que... porque assim, é um ano, né? Eu não, por mais longa que seja a prova, eu não consigo ficar tão preocupado e pensando na prova assim direto, igual ele coloca. Tá, então daí tem duas questões. Algumas pessoas sentem tanto prazer por conta disso que, enfim, ficam antecipando e vivendo longamente essa questão. Eu estou colocando um ponto, não sei qual é a questão dele. Num segundo ponto de preparação, é bem interessante a gente saber que todo o exercício mental anterior da prova ajuda na prova. Você poder se imaginar literalmente fazendo todo o percurso é muito importante para que a gente tenha um desempenho melhor na prova. Se vocês quiserem olhar, tem algo muito legal, que são dos Blue Angels da França, que são aquela força aérea de demonstração, que fazem shows, acrobacias aéreas e tal. Tem um vídeo deles que mostra uma homenagem aos 50 anos do Asterix. E mostra o que eles fazem antes de irem para os aviões.
todos eles fazem o processo e se imaginam lentamente fazendo todas as acrobacias e vão fazendo com a mão os movimentos, né? Legal. Essa preparação ou essa imaginação anterior para a prova é muito produtiva na hora da prova. É muito produtiva, por exemplo, a imaginação ativa na recuperação, mentalização, como falou alguém ali, na recuperação de lesão também. Né? Você poder imaginar, lesionou o pé, né? Imaginar esse pé voltando a funcionar perfeitamente, assim, caminhando e tal, ajuda profundamente na recuperação de lesão, quanto mais numa perspectiva de fazer uma prova e se poder se perceber nisso. É muito produtivo e isso não é uma licença poética, sabe? É fisiológico. As mudanças fisiológicas que acontecem por conta disso são bem importantes. Por conta da mentalização apenas. É isso, enfim, né? Esta entre aspas, fantasia de você estar fazendo, mas literalmente, parte por parte da prova. Né? Se alguém perguntou ali se ajuda a acalmar, sim, ajuda de uma certa forma, até a acalmação é necessária, não exagerada. É bem interessante, complementa o que o coach Fernando Luiz disse aqui também. Ele, como parte do que ele pode oferecer para o atleta, para fazer essa mentalização, porque ele trabalha com análises climáticas e dicas de reações que o corpo pode ter diante do vento e do mar. Perfeito. Perfeito. E aí, com essa informação, ele falou que muitos atletas, também os de maratonas aquáticas, procuram ele, dizem que ele tem o apelido de o mago, e procuram ele para poder justamente saber essas informações antes de partir para o Canal da Mancha, para fazer, enfim, a travessia aqui do Leme ao Pontal. Com a análise de um atleta, chegou ao top 4 do Aquaman, através de uma mentalização. Isso é super importante. Eu diria, como é que é o Fernando, né? Fernando, assim, eu trabalhei 11 anos em cima de navios. Nós nunca saímos para uma travessia antes de sabermos as questões meteorológicas. Né? Fazendo um exagero do tamanho da questão, um bom marinheiro precisa saber das condições de tempo, vai precisar saber o que vai enfrentar. Né? Vai ter que se preparar de formas diferentes. Então, eu acho isso aí sensacional. Muito importante. Legal. E, Fernando, você está desde o começo, mas além de psicólogo, psicoterapeuta, ele é marinheiro também, viu? Trabalhou 11 anos no início antes de virar psicólogo, né, Tony, pelo que eu entendi? Antes de virar psicólogo. Eu trabalhei 11 anos em navios petroleiros. Uhum. Legal. Deixa eu só passar o agradecimento da Ingrid Castro aqui, que ela falou que ela é prova viva do trabalho lindo que você faz em Brasília. A Ingrid é uma das policiais penais lá com quem eu trabalho em Brasília. Legal. Já querida amiga, uma pessoa incrível também. O Fernando falou que pesquisa muito sobre oceanografia, eu acho. Então, enfim, exatamente todas essas medidas estão... eu já, na época em que eu velejava, eu me recordo ter ganho de mim uma prova, mas uma prova quando eu velejava a laser ainda, né? Porque cabia dentro do laser, era muitos anos atrás, uns quase 40 anos atrás. Eu ganhei uma prova exatamente porque sabia das condições lá da Bahia do Rio de Janeiro. Sabia como é que era o vento, sabia onde que parte tinha mais vento, onde fazia sombra, aonde a correnteza de maré era mais intensa, menos intensa. Saber disso é essencial para uma prova, é essencial. E você sabe que eu vou pegar os ensinamentos seus e de todos os ultramaratonistas que eu estou conversando, porque assim, você sabe que eu não mentalizo. Eu meio que não quero ficar pensando muito, não. Eu chego na hora lá e na hora eu vejo o que eu faço. Nunca me preocupei muito com isso, não. Mas eles estão falando aqui, quebra a prova, se for uma prova mais longa, você quebra se for uma de 10, quebra de
de períodos em períodos, pra você saber. Olha, eu sempre fui meio na louca, assim, mas vou seguir o conselho de vocês. Experimente e conte depois para a gente, para você dizer como foi. E quanto mais lento você fizer esta mentalização, é como se imaginasse, literalmente, eu cheguei, eu tirei o sapato, eu botei a sapatilha, eu fiz isso. Quanto mais lenta ela for, até a preparação, a entrada na água, a sensação, os 5 sentidos, a sensação de temperatura, o cheiro daquela praia naquele momento, o barulho das coisas, toda essa adequação aí nesse momento. As sensações que eu percebo atrás do meu corpo, não só em mim, mas atrás do corpo, eu tenho a sensação que é mais claro, que é mais escuro, tudo isso. Eu tenho um chão que provoca um suporte para mim nesse momento, eu tenho uma água que me suporta nesse momento, né? Todas essas coisas são muito importantes para o desempenho depois. Mas Tônio, mas aí eu tenho que mentalizar o positivo só, né? Ou eu tenho que fazer as conjecturas, mas se for pelo lado, se eu estou pensando isso, depois chego lá e o mar vai estar virado, ou vai... Como que eu faço isso na minha cabeça? Ou é só para pensar que vai dar tudo certo e for pro lado positivo? Não, você não precisa... Esse pensar positivo, ele é pouco eficaz. Você precisa pensar fisiologicamente, como é que você vai estar se sentindo naquele lugar. É a atenção ao corpo. Não é, eu vou mentalizar que vai dar certo, que vai ser incrível. Eu não acho que isso seja a parte mais efetiva. Atenção ao meu corpo, como eu vou estar. Como você vai estar naquele lugar, como é que é você sentir aquela temperatura, como é que você perceber. Por exemplo, se você já tiver as informações anteriores da meteorologia, que são muito importantes, já ajuda bastante. Você já vai saber um tanto do que é que você vai enfrentar. Mas se você preparar o seu corpo mentalmente antes, você vai fazer isso com muito mais maestria, com muito mais habilidade. Você não precisa só pensar, eu preciso pensar positivo, senão você não consegue. Qualquer coisa negativa, um pato que lhe atravesse no meio da prova, e tira você da prova e você não consegue mais. Né? Você não consegue mais dar conta, porque daí você já entra naquilo que é sempre um perigo numa prova, que são, isso é sinal que deu errado. Quando a gente entra nesta questão que olha, o Fernando coloca bem essa questão, né? O nado para sentir o que acontece, exatamente isso. Né? Então, quando a gente vê um sinal durante a prova e entra na generalização, fala, já sei, esse pato que cruzou da esquerda para a direita, de norte para sul, significa que. Pronto, aí você já instalou a desgraça no seu corpo já. Esses sinais, né, essas fantasias quase religiosas, né, isso é um sinal que, pronto, acabou. Aí é melhor você volta para a praia, vai embora e volta no outro dia. Não vai adiantar, você não pode acreditar nessas coisas. Ô Inês, já tá marcada a live com o Fernando, tá? O Fernando aí, eu já vou falar com ele também. Ô Tônio, mas então isso quer dizer que se eu tô bem, vamos dizer assim, se eu faço os treinos legais, estou bem preparada, a princípio psicologicamente, o meu corpo está bem preparado, a mentalização é meio, tipo assim, é meio como... Não é automática, né? Eu quero me justificar, mas não é. Porque, não é? Tá bom, eu vou ficar quietinha e fazer a lição de casa. Essa foi ótima. Porque o povo tá tudo falando aqui que mentaliza, que faz bonitinho. Minha amiga que nada comigo passou aqui também, que ela mentaliza até o pódio. Eu não mentalizo porra nenhuma pra falar palavrão aqui. Eu vou, mas assim, eu faço o treino direitinho, eu sigo o que meu técnico fala, eu faço tudo direitinho. Então, o que eu tava pensando, né, da justificativa? Bom, a princípio, então, eu tô preparada, não tô pensando nos porém, tô pensando no meu corpo. Eu vou lá e vou fazer, que eu tô preparada. A gente tá falando a mentalização como um processo fisiológico do seu corpo, e não como um processo de pensamento positivo. Né? Você pode sentir isso, você pode imaginar tá subindo, pode imaginar tá ganhando ganhando uma prova, tudo isso, mas eu preciso sentir isso no meu corpo. Literalmente, como é que é isso? Né? E não assim, legal, olha, eu lá ganhei. Não.
Não, o que que é? Como é que é sentir isso, subir no pódio? O que que sente um corpo? Como é que é? Como é que fica a respiração? Como é que fica a barriga? Como é que é atravessar isso neste lugar? Que experiências eu tenho nisso, nessa questão, nesse momento? Vou lidar uma travessia onde o mar esteja mais grosso. Quanto isso, em algum momento, pode me parecer que ameaça a minha vida. Então, eu vou nadar, né? Porque também o nadar, em especial, tem sempre uma luta contra o não afundar. Tem sempre uma luta contra o não sucumbir. Né? Nadar literalmente é isso. Né? Pessoas que não nadam afundam. Né? Pessoas que enfim, que não conseguem, não dá conta. E exatamente isso está se vivenciando nessa hora. Então, a compreensão ampla do que é que esse corpo está vivendo nesse momento, aí a gente tem uma outra questão, olha, que é importante, né? As nossas primeiras experiências psíquicas de vida foram dentro do meio aquático, né? A gente viveu boa parte da primeira experiência psíquica dentro do meio aquático, dentro da barriga da mãe, né? Então também tem essas questões, o que significa isso? Será que isso me dá também esse colchão de sustentação, de holding, que fala em inglês, né? O que que dá? Né? Então, o Fernando colocou com relação à questão da preservação da vida, mas é isso mesmo. Né? Então, é sempre esse trio. Eu imagino com o meu corpo, eu percebo o meu corpo, eu percebo a temperatura, eu percebo tudo o que está acontecendo, uso os 5 sentidos e sigo em frente. E imagino. E se eu estou nadando, por exemplo, estou imaginando o que é que isso simboliza para mim neste momento. Né? Às vezes você pode, não sei se já aconteceu com você, mas com vários atletas que eu atendi acontece. As pessoas não ganham a prova, nem ficam entre os primeiros, mas sabem que venceram alguma coisa importante dentro delas naquela prova. Né? Elas têm uma sensação interna que algo foi vencido. Né? Que alguma coisa, alguma recompensa interna, e elas saem felizes da prova, mesmo sem terem sido as primeiras classificadas. Estão vencendo coisas muito internas também. No meu caso, eu saio com a sensação que eu podia ter ido melhor e não fui, porque alguma coisa ficou segurando, de medo de não sei o quê. Eu fico até entre as primeiras colocações, mas eu sempre saio meio que inteira, todo mundo morrendo, eu falo, não, mas eu tô bem, então eu podia ter feito melhor, mas eu nunca consigo fazer o mais ainda, né? Vou tirar um... Então, isso em algum momento podemos conversar particularmente, eu posso te dar umas dicas pessoais. A Inês falou que tem muito a aprender, mas eu também aqui, porque eu tenho uns bloqueios que só... A Inês falou que tem muito a aprender com o que ela já viu aqui, né? E eu também tenho muito a aprender com vocês aí todos, porque eu realmente não... peguei pela experiência de vários atletas aqui que falaram que todos mentalizam sem... E você assinando embaixo aí, então eu preciso mudar um pouquinho meus hábitos. Altera a fisiologia. É 100% certo que isso ocorre. Né? 100%. Nas filosofias antigas, por exemplo, tinha assim, né, o cara vai tirar arco e flecha, ele tinha que ser um só com alvo, né? Tinha uma licença poética nesse sentido, mas nada mais do que um exercício de imaginação corporal. Né? Eu percebo, né? Então, eu percebo o que está acontecendo, eu percebo que o meu corpo está presente neste lugar, aí, entre aspas, vamos chamar filosoficamente, eu sou um só com alvo. Né? Então, é interessante a gente perceber que já muito antes, enfim, já se falava sobre isso, não de uma forma tão fisiológica, mas era extremamente funcional. Se você vê os movimentos lentos de tai chi, esses movimentos todos suaves, são extremamente equilibradores do sistema nervoso autônomo. Né? Provocam uma saída desse estado de ativação e um equilíbrio muito importante. Então não são só uma licença poética de um movimento lento, mas são uma profunda atitude de autoconhecimento, uma profunda atitude de equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que esse é um dos grandes segredos nossos, né? Agora, nesses tempos de... Vai cair, Tônio. Vai cair nossa live. Sim. Agradeço imensamente, foi muito bacana. Vou deixar gravado lá no IGTV. Que bom, que bom.
Eu fico muito feliz pelo convite, muito grato pelo convite. Foi um prazer, foi tão rápido.